são dos braços, né? Como eu tinha mostrado aí, eu estava fazendo essa parte da abraçadeira. Eu dei uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre a parte de eletrônica, que é uma dica interessante que eu sempre aplico nos meus projetos, nos cosplays que eu estou fazendo. É justamente as fiações. Então, é muito importante você utilizar fios coloridos e seguindo sempre um padrão. É muito comum você ver, por exemplo, fios vermelhos para positivo, fios marrons ou pretos para negativo e fios coloridos, né, por exemplo, verde, para algum tipo de sinal eletrônico. Nesse caso aqui, a gente está utilizando uma fita LED chamada WS2812, 12B no caso, e ela tem três pinos, né, três formas de conectar. O positivo 12 volts, o negativo e o sinal, que fica no meio, né? Então eu vou mostrar aqui como é que eu uso esses fios. Isso é muito importante porque se você precisar fazer algum tipo de manutenção do seu cosplay, ou no próprio que você está trabalhando, produzindo, vai ficar muito mais fácil você identificar qual é o problema, né? Às vezes você liga tudo e o negócio não funciona direito, não funciona como deveria, então fica mais fácil de você identificar pelo fio que você está utilizando. Bom, vou construir aqui. E outra coisa também, tem muita gente me pergunta sobre como fazer como descascar ou trabalhar com a fiação da maneira mais simples. Eu gosto sempre de utilizar essa ferramenta aqui chamada descascador, né? Esse aqui é um descascador simples, mas ele ajuda bastante quando você vai descascar o fio. Eu vou mostrar para vocês. Olá, meu nome é Diego Cosplay e eu sou cosmaker há 10 anos. Aqui você vai ver projetos incríveis de eletrônica, pintura. Aqui, por exemplo, eu tenho o fiozinho que eu quero desencapar, então eu posso desencapar em várias distâncias aqui, né? Então, por exemplo, eu só preciso desse pedacinho aqui, né? Eu aperto, eu pressiono aqui o alicate e ele já puxa descascando o fiozinho do tanto que eu preciso, sem você precisar ficar com um alicate ou com um estilete, enfim. Nesse modelo aqui também eu tenho um cortador de cabos aqui, né? Ele é muito importante para facilitar a vida. Tem vários modelos, né? Mas esse aqui é o mais simples de todos e me ajuda bastante. Bom, vamos soldar os fios. Bom, agora eu vou fazer a parte do antebraço. Essa aqui é uma das pecinhas, né, que vai ficar em cima do antebraço. Só para mostrar para vocês, basicamente, a estrutura da peça. Tem várias outras peças. Como vocês podem ver, eu cortei na cortadora. E a ideia é que eu cortei esses filetinhos aqui de espuma. E eu vou trocar todas as partes que são do LED por essas espuminhas aqui. Ficar mais ou menos desse jeito aqui e aqui também. Depois que eu fizer todas essas trocas, eu vou fazer a montagem de fato. Mas antes disso, eu preciso fazer os cortes angulados nas posições corretas. Então, essas pecinhas que tem essa marquinha, para quem comprou o molde, vai ver lá que a marcação está numa cor diferente. Ela tem que ser feito um corte angulado aqui, retirando uma parte, como se fosse uma pequena valinha aqui, né? Outra questão é que a numeração, a codificação, ela sempre, se for cortado na cortadora laser,
ela sempre fica para dentro da peça, né? Para ela não ficar exposta. Então, nesse caso, o corte ele fica desse lado mesmo, porque na hora que eu for dobrar, somente a parte externa que vai ficar à mostra. E aqui eu tenho que fazer o corte angulado. Só que o detalhe aqui, se eu fizer assim, esse lado que vai ficar para fora. Então, eu tenho que virar a peça e fazer o corte angulado assim. A ideia do corte angulado é justamente quando eu for unir, igual eu mostrei nas outras partes do vídeo, ela ficar com um acabamento bem interessante de 45 graus. E essa outra aqui ela vai ficar um pouco mais para fora assim, né? Então a peça ficaria mais ou menos assim, né? Eu vou fazer o corte e vocês vão ver o resultado. Veja como ficou o resultado final da modelagem, né? Essa é a primeira parte da modelagem das peças e a armadura do braço. Então, nesse caso aqui, eu coloquei todos os LEDs e a colocação da estrutura no braço, ela é bem simples, ela não tem nenhum tipo de amarra, é basicamente como se fosse uma luva. E aqui atrás eu tenho a conexão da fiação, onde eu vou colocar, onde os LEDs vão ser ligados. Essa fiação ela pode ficar escondida na própria roupa da cosplayer, né? Agora eu vou passar para a parte das pernas e depois, por último, eu vou fazer a mão, que é justamente uma parte mais chatinha de fazer da estrutura do braço, porque a mão se movimenta bastante. Então a ideia é que eu tenha uma luva e por cima dessa luva vai grudar os EVAs. Eu estou fazendo agora a parte da coxa e é muito importante prestar bastante atenção nos cortes angulados dessa peça. Veja que ela está toda dividida, né? Justamente para eu conseguir fazer aquele efeito zigue-zague. Então eu sempre tenho que prestar atenção no corte angulado, se ele vai estar para dentro, se ele vai estar para fora, ou se ele vai ser só um pedaço. Então nesse caso aqui, eu vou cortar essa parte para fora, para eu conseguir colar ela assim, e essa aqui vai ficar 90 graus. Todos esses cortes vão estar descritos, os seus formatos, as suas angulações, nos moldes que eu estou
vou disponibilizar para vocês. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 2 cortes para fora, né? Um deles tem que ficar para dentro. Então, eu boto ele assim na mesa e faço o corte angulado correto. É muito importante também, quando você for montar essas peças que tem muitas angulações, deixar elas prontas assim na mesa, né? Na posição que elas deveriam ficar, justamente para você não se perder. Porque uma hora que você vira isso aqui de cabeça para baixo, ou muda de lado, etc., é muito difícil de você saber qual é a posição, qual é a forma certa de colar, né? Então aqui, por exemplo, nesse caso eu tenho uma peça que ela está cortada para dentro, outra para fora, e ela vai se colar com essa peça que tem 90 graus, então ela vai ficar assim. Agora essa aqui também tá um corte para dentro, então ela vai ficar assim, assim por diante. Bom, pessoal, eu cheguei aqui na parte das pernas, então tem muita coisa já cortada aqui, como vocês podem ver. Essa aqui é a parte das coxas, essa aqui é a parte do joelho, então ela ficará assim mais ou menos. Eu estou fazendo a parte da canela. Muita coisa interessante aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou usar basicamente o próprio EVA como parte interna aqui da coxa, né? Então essa peça vai ficar aqui assim, né? E para regular a altura a dimensão, né? Da coxa da pessoa que vai usar, eu vou usar velcros como sempre, né? Então a ideia é que a pessoa abra, vista, fecha aqui com o velcro, mais ou menos assim. E aí a mesma coisa vai se dar com esse joelho. E aí a coisa interessante é que, como o joelho e a parte da canela tem LEDs, eu vou ter que fazer as conexões e os fios vão ter que ficar conectados aqui com toda a estrutura da perna. Então vai ficar uma estrutura mais inteiriça, né? E aí eu vou fazer a parte da fiação da perna assim que eu finalizar a modelagem.